Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade. A partir de agora, te convido a se conectar com a gente. Sejam muito bem-vindos ao Conexões Fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre o câncer de pele. No dezembro laranja, escolhido como o mês de conscientização dessa doença, que registra cerca de 185 mil casos no Brasil, considerando os malignos e os não malignos. Claro que hoje nós vamos esclarecer tudo, tirar dúvidas, e para isso eu recebo aqui o Dr. Bonfim Júnior, médico cirurgião de cabeça e pescoço. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo novamente. Bom, um mês é dedicado a essa conscientização, e quando a gente fala de conscientização, automaticamente vem na cabeça o autoexame, né? Que a gente sempre vê em outros casos, para outras partes do corpo. E como é o autoexame da pele, que é um órgão tão importante, mas que muitas vezes a gente negligencia, né? Isso. A pele é o maior órgão do nosso corpo. E é o órgão que mais sofre dano externo que pode causar o câncer, que no caso é a radiação ultravioleta, a partir do momento que nós nascemos. A partir do momento que muitos jovens nós nos já expomos ao sol, então já começa aquele dano, e esse dano vai durar toda a vida. A verdade é que a pele, na verdade, é muito resistente a esse dano, e quanto mais acontece o dano solar, a radiação solar, maior o risco de ter uma lesão de pele. Mesmo assim, tem pessoas que, apesar de muita exposição solar, não apresentam uma lesão de pele. Muito importante é que nós, como pessoas, como indivíduos, e também como pessoas cuidadoras de pessoas que estão nas nossas famílias, principalmente os idosos, estejamos atentos para as alterações de peles em lesões que possam surgir. Muitas vezes lesões que estão ali presentes há muitos anos, pequenos sinais, os nervos, né? Eles são muito comuns, mas podem sofrer alterações celulares, alterações do DNA, e a partir dali se desenvolver um câncer. E é muito importante que nós estamos atentos a alterações que possam ocorrer em nós e alterações que possam ocorrer em pessoas de nossa estima, pessoas idosas. Inclusive em locais, por exemplo, que nós não tenhamos acesso fácil aos nossos olhos. Então é comum aparecer alterações cutâneas na região posterior do pescoço, posterior da orelha ou na região do dorso, região das costas. Então, lesões que antes existiam e que não existiam antes e começam a surgir, ou alterações de sinais que tínhamos no passado que começam a ficar alterados, chamam muita atenção. Agora sim, a gente precisa desenvolver o hábito, porque como eu disse, a gente negligencia. Ninguém vai para frente do espelho e fica procurando no corpo, a gente deveria fazer isso. Isso seria um autoexame, né? Mas para que as pessoas, a partir de agora, fiquem mais atentas. Que sinais são esses? Sinais de pele, o que mais? Olha, manchas escuras? O que eu sempre digo que o diagnóstico mais fácil de câncer de pele é quando o paciente tem uma ferida que antes não tinha. Uma lesão que fere, que sangra, que dói, que coça, chama atenção, normalmente é o diagnóstico Mas antes fácil. de virar uma ferida? Mas muitas vezes é que o paciente tem uma lesão, às vezes vermelhinha, pequena, certo? Não tinha antes, uma lesão vermelhinha, pequena. Às vezes uma lesão perolada, uma lesão perlácea, né? Que parece uma perolazinha na pele quando se olha. Que às vezes, olhando bem de perto, tem uns vasos sanguíneos pequenininhos no centro. Tá Por bem? isso que é importante ao médico, né? Porque ele vai conseguir visualizar melhor. A lesão que apresenta um umbigo, tipo, no meio da lesão tem um umbigo pequeno ali, uma lesão umbilicada que nós chamamos. E nos casos dos melanomas, são lesões escuras, né? Que são lesões de melanócitos, né? Em que começam a ter alterações da borda, ficam lesões assimétricas, com bordas irregulares, com muitas cores e com a dimensão que começa a aumentar. Então, não espere sempre que o melanoma vai ter ali uma lesão grande, maior que 1 centímetro. Muitas vezes são lesões pequenas, de 6, 8 milímetros, que estão sofrendo essas alterações. Então, é o que eu repito, lesões ulceradas, que coçam, que dói, normalmente esse é o diagnóstico fácil, que isso já incomoda ali o paciente, ele vai na consulta médica. Mas as lesões que ficam ali incipientes, muito devagar, certo? Alterações muito discretas, é importante que nós fiquemos atentos, que já podem ser uma lesão mais agressiva. A gente faz essa relação, a que coça e a que dói, a menos perigosa que aquela silenciosa ou não? Não. Na verdade, no caso do melanoma, lesões que coçam e que estimulam, que inflamam, que dói, né? Normalmente chamam mais atenção, há um risco aumentado. Ou seja, aquele sinal que você tem, que antes era imperceptível, que agora está coçando, você está sentindo que ele está um pouco alto, ou seja, eu sei que no caso do sinal você precisa observar o formato, não é isso? Isso. Então já é um sinal de alerta. Isso. Já que o senhor falou em melanoma, vamos dividir aí, doutor. O câncer de pele, gente, ele é dividido em 3 principais. O carcinoma basocelular,
É o mais comum, doutor? É o mais comum, de longe, certo? Calculando que 30% de todos os tumores malignos que aparecem na humanidade são câncer de pele, o carcinoma basocelular corresponde a 80% desses tumores. Certo. O carcinoma espinocelular, segundo mais perigoso, Segundo mais comum. tem como caracterizar O carcinoma esse primeiro? O carcinoma basocelular normalmente são lesões que são mais lentas, elas demoram mais tempo para se desenvolver. São essas lesões que eu falei, peroladas, Certo. tá bem? Elas têm um tempo de evolução que demora anos ali para crescer bastante, porém, de fato, são câncer. Apesar de não causarem metástases, se espalharem para outros órgãos, como pulmões, elas podem causar ulcerações e podem atingir tecidos profundos e exigir que para o seu tratamento sejam feitos grandes procedimentos cirúrgicos e radioterapia. E aí você tem o melanoma, que é o mais raro e o que tem o maior índice de mortalidade, ou seja, é o mais perigoso. Né? Isso, de longe. Se nós temos uma mortalidade baixa relacionada a câncer de pele, apesar do grande número de pacientes, mais de 90%, 95% da mortalidade relacionada a câncer de pele é relacionada ao melanoma. Então, é de fato o mais perigoso. Eu preciso ter o basocelular para chegar até o melanoma ou não? Já? Não, eles são distintos. São distintos. São 3 doenças de naturezas distintas. Apesar da causa ser a mesma, a exposição solar, e do local de onde ela surge, que é o mesmo, que é na pele, porém, o carcinoma basocelular e espinocelular eles surgem das células epiteliais. E o melanoma ele surge do melanócito, que é a célula que todos nós temos. Os afrodescendentes, pessoas de origem africana, eles têm mais melanina, certo? Mas os seres humanos, em geral, qualquer que seja a etnia, perdoe, tem a mesma quantidade de melanócitos na pele, igualmente, não importando se é branco ou afrodescendente. Certo. O importante entender é que o melanócito, ele por ter uma origem diferente da célula epitelial, ele também se comporta diferente, inclusive quando surge um câncer. Então, um princípio biológico do câncer é que cânceres que surgem de tecidos diferentes, eles podem se comportar de forma diferente. Então, câncer de pulmão se comporta diferente de um câncer de pele, que se comporta diferente de um câncer de bexiga ou de um câncer de próstata. É o maior causador? De longe. O principal causador de câncer de pele é o sol, porém não é o único. Existem outras causas, como por exemplo as causas virais, certo? HPV é reconhecidamente um causador de câncer. Não é o principal causador do câncer de pele, mas pode causar, principalmente carcinoma epidermoide, espinocelular. Existem outros vírus, como por exemplo o vírus Epstein-Barr, pode estar relacionado ao surgimento do câncer de pele, alguns tipos específicos, entre outras lesões. Mas é raro. O sarcoma de Kaposi, por exemplo, que é um sarcoma relacionado, que se apresenta como neoplasia cutânea, e é muito relacionado a pacientes com HIV, é relacionado a um tipo de herpes vírus, o herpes vírus tipo 8. Mas o grande causador do câncer de pele é o sol. Outra coisa também que pode causar câncer de pele é a exposição a produtos químicos. E que nós pensamos assim, poxa, isso é raro, quem é que se expõe a produtos químicos? Na verdade, está muito mais comum do que possamos imaginar. Pessoas que trabalham em postos de gasolina, quando trabalham com aqueles produtos derivados petroquímicos, estão se expondo a produtos químicos que podem causar câncer de pele. Mecânicos, pessoas que trabalham em oficinas, pessoas que trabalham com marcenaria, com a cola de marcenaria, entre outras pessoas que trabalham em laboratórios químicos de exames, também se expõem a produtos químicos. Mas isso a longo prazo, a médio? Isso normalmente a médio e longo prazo. Certo. É por isso que é tão importante o uso de EPI, de usar luva, de usar proteção de máscara, para não se expor a esses produtos. Vamos lá, a partir do momento em que eu vejo algo estranho na minha pele, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é perceber que tem uma lesão estranha. O profissional ideal a ser procurado para examinar essa lesão é o dermatologista. Mas, quando nós falamos dermatologista, nós temos que nos lembrar que nós estamos no Brasil. A maior parte da população depende do Sistema Único de Saúde. Então, na falta de um dermatologista, procurar um médico, um profissional de saúde, mesmo aquele clínico geral do posto, que vai lá e vai fazer o exame, tem alguma coisa estranha aqui. Nem sempre ele já vai estabelecer o tratamento, a biópsia, mas ele já vai encaminhar para um profissional. Por vezes, eu sou um profissional cirurgião de cabeça e pescoço. Se ele já vê que ali é uma lesão suspeita mesmo, ele pode mandar para um cirurgião plástico, cabeça e pescoço, cirurgião oncológico ou cirurgião geral, que pode já fazer o tratamento daquela lesão e fazer
o fechamento. O cirurgião de cabeça e pescoço, na minha especialidade, eu já sou muito mais voltado para a ressecção de grandes lesões e para tentar reconstruir o defeito causado pela cirurgia. Mas o dermatologista, ele também já é mais focado de definir se aquela lesão é de fato benigna ou maligna, as margens da lesão e se é um melanoma ou não. E aí tentar definir qual o melhor tratamento, porque o tratamento difere, por exemplo, em relação à cirurgia, de um melanoma ou de um carcinoma basocelular espinocelular em relação às margens. Um melanoma normalmente ele exige margens de ressecção maiores do que o carcinoma basocelular. E em que casos a indicação é retirar, ou seja, a pessoa ser encaminhada de fato para uma cirurgia? O tratamento cirúrgico, ele é um tratamento que ele é muito simplório, né? Como é que eu posso dizer? Muito prático. Porque uma vez identificada uma lesão maligna, pode-se fazer a ressecção da lesão com aquelas margens e mandar para o estudo patológico para se fazer a definição se aquilo dali é maligno ou benigno, se de fato era um câncer. Às vezes nós temos a biópsia, já sabemos que era e pronto, já definido. Porém, nem sempre é possível fazer a cirurgia e nem sempre é necessário fazer a cirurgia. Existem lesões pequenas, como lesões de 3 milímetros, carcinoma basocelular espinocelular de 3 milímetros apenas, que podem ser tratadas com crioterapia, com ácido tricloroacético ou algum outro tratamento menos agressivo e que tratam de todo modo. E nem sempre está disponível um serviço com um profissional, com cirurgião, para fazer a ressecção daquela lesão por completo. Existem outros tratamentos também, como por exemplo a radioterapia. Grandes tumores, principalmente face, em que a cirurgia vai implicar numa perda do segmento facial, por exemplo, o nariz, o olho, é possível tratar a lesão com a radioterapia. Um profissional radioterapeuta pode fazer o tratamento daquela lesão e conseguir preservar o segmento facial sem causar uma mutilação no paciente. Doutor, quando você fala um grande tumor, a gente sempre precisa imaginar que é algo por dentro da pele ou a própria ferida é considerada um tumor e ela é mais fácil de você visualizar e até mais fácil de chegar a um diagnóstico. Isso. O médico, a importância de avaliar com o médico que tem experiência em tratar câncer de pele, não importando muito a especialidade dele, é que ele pode definir se o câncer de pele, mesmo grande, ele ainda está só superficial. Certo. Se ele já tem invasão para dentro das estruturas, como por exemplo o osso da maxila, olhos ou nariz, ou se ele já pode até já ter se espalhado para linfonodos do pescoço ou outros órgãos, como pode acontecer em alguns casos. Isso vai definir para que caminho o paciente tem que seguir para buscar a cura. Se vai ter que fazer só a cirurgia, se a cirurgia vai ter que ser uma cirurgia sob anestesia geral em hospital especializado com serviço de reconstrução, se vai ser possível fazer uma radioterapia antes ou depois do tratamento cirúrgico, ou se não vai ser necessário cirurgia, ou se o paciente vai ter que ser submetido, por exemplo, a uma quimioterapia depois. Então, é muito importante definir qual é o tipo de tumor, se é um melanoma, se é o basocelular, se é o espinocelular, e a partir de exames, como o exame físico, o próprio médico, tomografia, ressonância, avaliação ultrassonográfica, definir qual é o melhor tratamento para cada caso. Doutor, como eu disse aqui no início, muitas vezes por ser na pele a gente negligencia. E aí tem um pequeno caroço que incomoda, que coça, mas você vai deixando, vai deixando. Isso pode caracterizar um câncer mais sério ou não? A gente pode fazer essa ligação. Uma lesão pequena não é tão séria? Sério seria só uma lesão grande ou não tem nada a ver? Não, olha, as lesões que normalmente são fáceis de diagnosticar, como as lesões ulceradas, elas normalmente são carcinoma basocelular espinocelular e são lesões menos agressivas. Mesmo tumores grandes dessa natureza, o basocelular espinocelular, eles têm uma mortalidade baixa, mesmo que o tratamento seja complexo, mesmo com complicações. Porém, o melanoma se comporta de uma forma diferente. Melanoma, não importa muito o tamanho do que nós estamos vendo, interessa a profundidade de invasão que esse melanoma tem. E isso só é possível identificar depois da cirurgia e mandar o melanoma, a peça, para o patologista para fazer uma avaliação. Então, o melanoma, mesmo pequeno, menor que 1 centímetro, ele pode sim, no acompanhamento, causar metástases, certo? Para pulmões, ossos, fígado, cérebro, e pode ser causa de mortalidade. O que é importante entender é que a natureza da doença também é relacionada ao tipo de exposição que se tem ao sol. Então, pessoas que têm exposição ocupacional relacionada ao trabalho têm mais carcinoma basocelular e espinocelular, e são mais homens, agricultores, pessoas que trabalham dirigindo caminhão, ônibus, essas coisas.
Pessoas que têm, tanto é que se fala muito que o motoboy hoje se protege totalmente, Sim, né? Tanto sim. todo mundo vendo aí o iFood, tentando explicar por que eles estão muito certos, muito corretos em se proteger. No caso, a exposição recreacional, que é essa exposição de ir para a praia para pegar um bronze, é muito relacionada a mulheres jovens. E o melanoma já foi no passado e ainda é um número importante como a principal causa de perda de anos de vida de mulheres com menos de 35 anos. E é importante ter atenção a isso, que às vezes aquela exposição solar recreacional estimula ali o aparecimento de um melanoma e mesmo lesões pequenas que tenham sido operadas, tem que se manter o acompanhamento médico por pelo menos 5 anos, porque às vezes depois de algum tempo é que vão aparecer essas metástases, essas complicações relacionadas ao melanoma. Olha aí, então vamos deixar o pessoal de casa bem preparado. A gente já falou aqui de alguns sintomas, né? Primeiro, é preciso observar, gente, algo diferente na sua pele. O doutor já explicou aqui. Pintas vermelhas, sinais, manchinhas escuras, né? Isso. E os sintomas, doutor? Coceira, ardência, o que mais? Isso. Primeiro, entender que nem sempre vai ter um sintoma. Nem sempre vai coçar, né? Às vezes você vai ter lá uma mancha. Tem uma doença que é chamada doença de Bowen, certo? Que é carcinoma espinocelular, em que ele é simplesmente uma mancha vermelha na pele, certo? Ele é pouco grave, mas ele pode avançar como uma doença grave. E o melhor tratamento é tratar logo no início, logo que ele surge. Lesões ulceradas, feridas. Se tiver uma lesão, às vezes, de face, perceber se tem alguma nodulação no pescoço, certo? Às vezes é aqui na região da face, na região da glândula salivar, na parótida, que são metástases linfonodais que podem surgir associado. Ter atenção, principalmente para homens que podem ficar calvos ali. Então, boa parte dos homens tem calvície, então pode aparecer com lesões em couro cabeludo. Então, tem que estar atento para isso, certo. Lesões que possam surgir. E tem que também estar atento para as alterações do formato da lesão. Às vezes a lesão nem cresceu, nem ulcerou, mas às vezes era uma bolinha e de repente olha, ixi, alterou aqui no formato, tá estranha. Então, procurar um dermatologista ou um médico ali que possa avaliar essa lesão e poder dizer, olha, está na hora de fazer uma biópsia, está na hora de tomar alguma conduta aqui. Doutor, tem pessoas que são acompanhadas pelo dermatologista porque tem um sinal, né? E aí o dermatologista, vamos acompanhar. Isso. Se o sinal muda de formato, é mais ou menos isso. A gente vai colocar já na tela aí para o pessoal de casa ver os diferentes formatos de sinais. Então, tem que ficar atento primeiro ao formato. Eu sei que em formato de estrela é um dos mais perigosos, né? Isso que tem pontas. Vozes irregulares. Esse sinal ele pode estar redondo e muda o formato, o aspecto, e isso aí também é um sinal de alerta, né? Isso. Então todo mundo de olho aí nos sinais, hein, gente? Se fala muito do ABCD, mas eu não acho o ABCD muito didático para o público leigo, né? Que o ABCD seria o A, seria em relação à assimetria da lesão, a lesão que ela tem formas diferentes, certo. O B em relação a bordos irregulares, o C em relação a cores, lesões que tem mais de uma cor. Então aqui é preto e aqui é marrom. Então, poxa, tem mais de uma cor aqui, né? Que é a policromia, a multicromia. E o D em relação ao diâmetro. São lesões que crescem para mais de 8 milímetros. Só que quem é que fica com a reguinha medindo o tamanho? Tá por isso que tem que ir no consultório, gente. Então, o ABCD eu acho que ele é muito mais do médico que faz dermatoscopia, que faz o diagnóstico, para definir que tipo de lesão ele está tratando. Vamos lá, doutor, para a gente encerrar aqui o assunto. Descobri, tive o diagnóstico, qual o primeiro passo? O senhor já disse que o próprio dermatologista pode encaminhar para o cirurgião. Isso. Mas assim, ficar calmo, ficar tranquilo, começar o acompanhamento e tratar, não é isso? Não adianta, o que não adianta é se desesperar e não tratar. Tem que buscar um atendimento médico, definir se realmente há motivo de preocupação ali com o exame físico do dermatologista e também buscar o tratamento que for adequado. Então, se o médico disser o melhor tratamento é cirurgia, o melhor tratamento é fazer uma radioterapia, então definir qual que é o melhor tratamento. O que tem de importante também no Dezembro Laranja é a prevenção. A utilização de protetores solares. Se cuidar, né? Se cuidar. Aprender a usar protetor solar. Então, não é só passar na cara, no peito aqui, tá tudo certo. Não, tem que passar em todo o corpo, tem que passar nas zonas que ficam desprotegidas. Mulheres é comum, tá de biquíni, aí passa só na zona que o biquíni não tá. Às vezes o biquíni com alça mais grossa e não passa na zona que ele está expondo, porque às vezes o biquíni não tem proteção solar e ali pega exposição solar naquele ponto. Tá entendendo? A alça do biquíni. Eu já vi caso de jogadora de vôlei de praia que teve câncer no pé
Porque é uma região onde geralmente você não lembra de passar o protetor solar. E a orelha você às vezes deixa também, né? Passar atrás da orelha, passar no couro cabeludo. Homens que são mais calvos, usam chapéu, boné, alguma coisa. Proteger. Óculos escuros, pessoas de olhos claros, azuis, verdes, usar óculos escuros. Albinos, importantíssimo a proteção solar. Em crianças, importantíssimo. E principalmente, atenção, se passou protetor solar, não é para entrar na piscina, no mar, em até 5, 10 minutos. Tem que esperar passar o tempinho para o protetor estabilizar. E se ficar no sol durante mais de 2 horas, repetir a cada 2 horas a proteção solar. Reposição, porque você vai transpirar, né? Isso. Já que o senhor falou em criança, a questão do horário, já entraram no consenso? Porque eu sou mãe de 2 e quando, na época da minha filha, o horário de tomar sol era 1. Hoje o horário é outro. Qual é o consenso, doutor? Diga aí, eu confio no senhor. Diga aí que eu vou, a partir de agora, obedecer o seu horário. Eu até brinco que daqui a pouco só pode pegar sol à noite, né? Que não pode mais pegar sol. Não é bem assim, o sol é importante. Nós fazemos a conversão de vitamina D a partir da luz solar. Precisamos disso para evitar a osteoporose. Mas o consenso, o melhor consenso que se tem é que o sol, que é menos perigoso, é aquele que vai até as 10 da manhã, 9h30, 10 horas da manhã, e depois das 16 horas. Ninguém vai para a praia nesse horário, eu sei disso. Mas é isso, é o que está na literatura. O que se sabe é que o melhor resultado está na parcimônia, tá? Não vai se expor durante 1 hora inteira, várias vezes, certo? Tem que ter um equilíbrio sobre essa exposição solar, de quanto que se expõe ao sol. E tem que usar a proteção solar. Eu acho que nem consegue, doutor. O sol está diferente, não está? Nos últimos dias a gente tem observado um fenômeno que é meio... Acho que ninguém consegue hoje ficar exposto ao sol nesse horário que é mais perigoso. Tá um sol para cada um, né? Tá então, difícil. Tá quente, mas é isso, tem que tomar cuidado. Tá bom. Doutor Bonfim, mais uma vez aqui colaborando muito com o conhecimento. Queria agradecer a sua presença, né? Gente, vamos se cuidar, vamos prevenir. E eu acho que ficou muito claro aqui, doutor, que antes de observar se está coçando, o formato, o mais importante é visualmente, né? É você se olhar a sua pele, realmente fazer o autoexame. E no caso de algo estranho, procure um médico. Não negligencie, porque vocês viram que pode ficar muito sério, né? Pode. Tá bom, doutor, obrigada. E você que ficou com a gente, queria agradecer a sua presença. O nosso próximo encontro já fica marcado, tá bom? Tchau, tchau.